Bom dia, mãe do bem. Bom dia, professora Joana. Se você não sabe, essa é a mãe do Benjamin. Ela é a culpada. Culpada de Benjamin ser quem é, não é? Sem comentário, sem comentário. Vamos dar um bom dia pro pessoal de casa. Bom dia para você de casa. Seja bem-vindo. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma manhã, né? Mais uma manhã. E uma manhã para fazer o quê? Buscarmos a Deus, né? Com certeza, devemos começar sempre, né? Sim. Buscando o nosso Criador. Era o que ele fazia, né? Ele mesmo fazia enquanto esteve aqui. Isso mesmo. E por isso nós vamos agora começar esse culto, essa adoração, orando, né? E eu quero convidar você também a orar junto conosco. Vamos orar? Querido Deus e Pai, que alegria, Senhor, é poder estarmos agora neste momento para abrir o nosso coração e ouvir a Tua voz. Amém. Que alegria, Senhor, é termos a certeza que Teu Espírito Santo se envolve conosco para nos instruir e nos corrigir. E neste momento, Senhor, queremos nos entregar em Tuas mãos, não somente para pedir as Tuas bênçãos, mas também, Pai amado, para entregar toda a nossa vida, toda a nossa história para Ti. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. E se nós gostamos de adorar a Deus de manhãzinha, né, logo cedo, antes mesmo do sol raiar, então você vai dizer pra gente qual hino que a gente vai cantar hoje. Nós vamos cantar um hino É Manhã no Coração. Que seja realmente manhã, né? Todos os dias manhã no nosso coração. Nós possamos acordar para um novo dia e uma nova oportunidade, né, de buscarmos o nosso Senhor. Amém. Então vamos louvar a Deus. Coração.
Que lindo, né? Poder dizer que agora a escuridão já acabou e é manhã no nosso coração, né? E muito em breve vai ser real, né, professora? Logo, Sim. logo o nosso rei vem voltando para nos resgatar e vai ser manhã realmente no nosso coração. Agora para a eternidade sem fim, né? Nunca mais sofrimento, nunca mais à noite, né? Só amanhã. Louvado seja Deus. Então vamos chamar o pessoal lá de casa para recitar o versinho? Muito bem, nosso verso hoje está lá em 1 Pedro, né? 1:22. 1:22. É um texto muito lindo, que você realmente decora com todo o teu coração. Então, no 3 nós vamos recitar juntos. 1, 2, 3. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Amém. Que realmente seja essa obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Amar-nos, né, uns aos outros com um coração puro. Amém. Louvado seja Deus. Fique com o estudo mais uma vez, que a palavra de Deus possa realmente estar gravada no seu coração. Louvado seja Deus. Amém. Bom dia. Bom dia. Que prazer temos nós de estudar a palavra de Deus. De todas as coisas que você poderia estar fazendo neste momento, você escolheu a melhor. E nós vamos juntos aprender um pouco mais da palavra. Hoje nós estudamos o livro de Lucas, capítulo 3 também, capítulo 3 e o capítulo 4. E o capítulo 24 do livro Desejado de Todas as Nações. Não é este o filho do carpinteiro? É o título do capítulo. E hoje nós estaremos então revisando agora aquilo que nós lemos na madrugada. E eu gostaria de fazer uma pergunta já para você, para que você pensasse na sua vida, na sua história e as pessoas que fizeram parte dela. Pessoas vêm e vão na nossa vida, fazem parte uns de maneira positiva, outros de maneira negativa, mas algumas pessoas marcam de maneira definitiva a nossa história. E eu gostaria de perguntar a você e de fazer pensar. Quais foram as pessoas que marcaram a sua história? Ou, agora pense por um outro viés. Quais são as pessoas que um dia fizeram parte da sua história e que depois de um momento sem você ver essa pessoa, quando você reencontrou ou ouviu falar dela, ela já era algo diferente do que você imaginou um dia? Pode ser para um lado positivo ou para um lado negativo. Às vezes, pessoas passam por nossa vida, principalmente na infância, juventude, e de uma maneira é quando passa-se anos e depois você ouve falar dessa pessoa, ela é bem-sucedida, mudou, foi para um ramo diferente, ou não é bem-sucedida, ou tem coisas ruins a se falar dessa pessoa que você nunca imaginou que ouviria falar dela. Quando eu era criança, havia alguns vizinhos ali, próximo à minha casa, e eu me lembro que havia um rapaz, um jovem, que foi meu vizinho e a gente se tornou amigos, minha mãe também se tornou amiga da mãe dele. Eu devia ter ali em torno de uns 10 anos de idade, aproximadamente. Então a gente brincava juntos, nunca cheguei a estudar com ele, mas brincávamos, morávamos bem próximo ali as casas uma da outra, então eu ia na casa dele, ele ia lá em casa, então se tornou conhecido. Eu conheci a mãe dele, conheci a família dele, ele conheceu a minha e as famílias se conheceram. Isso na infância. Depois eles se mudaram de lá
possivelmente porque a casa era alugada, mas eu morava lá na residência, lá era a minha residência mesmo. Então eu cresci por ali. Mas esse jovem, essa criança, teve que mudar e nunca mais ouvi falar dela assim. Nunca tinha contato, pelo menos não suficiente. Sabia que ele tinha continuado ali pela cidade, mas nada tão próximo. E ouvi uma coisa ou outra, mas era uma amizade distante, não era tão próximo, então a gente não dava muita importância. Até que em um momento, em noticiários da TV, passou ali uma reportagem falando deste amigo que eu tinha visto, tinha feito amizade com ele quando era criança. Ele era uma criança também no tempo em que eu conheci, e aí se tinham passado vários anos e a realidade já era outra, totalmente diferente. E o que ele havia se tornado, não sei como ele tinha entrado naquilo que ele entrou, quais circunstâncias moldaram quem ele se formou. Quando eu fui ter uma notícia dele, era totalmente adversa. Já não era alguém que em um dia eu imaginaria que eu ouviria falar alguma coisa semelhante. E então, no ano de 2015, foi quando surgiu, então, saiu uma matéria e circulou por toda a cidade, né? E aí ficou conhecido. Eu ocultei o nome da pessoa ali, mas era uma pessoa que tinha aproximadamente a minha idade também e fez parte aí da minha história, se tornou um amigo enquanto na infância. Mas passado aí, então, houve-se então essa notícia de reportagem. Vocês estão conseguindo ler ali? Conseguem, né? E diz assim, nessa notícia, nesse quadro: ex-namorado é condenado a 39 anos de prisão por matar adolescente e bebê de 6 meses em tal estado, né? E a reportagem vai dizer assim: a polícia, eu ocultei o nome do sujeito, a polícia, tal pessoa, confessou ter enforcado o filho na frente da ex-namorada e depois de estrangulado o adolescente por descobrir que ela o teria traído. E o réu também declarou desconfiar que a criança não era filha dele. No dia do crime, o acusado teria convidado então a namorada para participar de um piquenique junto com o filho na região onde foram mortos. Esse jovem, passados-se muitos anos de que eu não tinha visto, depois ouvi falar dele, sendo sentenciado à morte, sentenciado à prisão por 39 anos de detenção, por ter matado uma ex-namorada dele, juntamente com um bebezinho, que se alegava ser filho dele, mas ele desconfiava. Triste demais. Tragédia. Tinha passado tantos anos e você não imagina que você vai receber uma notícia assim de alguém. Você não espera, você deseja coisas boas, mas às vezes aparecem coisas ruins. Me lembro que minha mãe também no tempo estranhou porque ela chegou a conhecer ele e a família. E foi estranho ouvir aquilo. Então a realidade é que em alguns momentos nós vemos o desenrolar da vida de algumas pessoas e às vezes nos assombram ou às vezes nos motivam também. Às vezes nós conhecemos pessoas que cresceram e se tornaram algo fabuloso. E às vezes tem pessoas que você olha e pensa na miséria e fala, como chegou a esse ponto? E a história de hoje nós vamos ver sobre alguém que passou ausente um pequeno espaço de tempo de uma localidade onde ele morava, mas que tinha feito parte daquela região e era conhecido de todos, as famílias se conheciam, ele tinha feito amigos na infância, na adolescência, na juventude, tinha sido conhecido por algumas pessoas, mas em dado momento essa pessoa se ausenta daquele lugar e passado-se algum tempo, não muito, ele retorna, mas agora ele retorna surpreendendo a todos. Retorna sendo ali uma surpresa para aqueles que o viram crescer. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas capítulo 4. E essa surpresa era um tanto positiva, não era negativa como a história que eu acabei de comentar com vocês, mas era algo muito positivo sobre essa pessoa. Lucas capítulo 4, o verso 16 vai dizer assim:
Indo para Nazaré, onde fora criada, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele tinha crescido ali naquela região de Nazaré, onde tinha partido para lá, e então ele cresceu, fez amigos, mas no momento onde ele vai começar o seu ministério, ele se ausenta daquela região e vai para outro lugar. E lá nesse lugar é onde ele vai para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Depois ele passa alguns dias de tentação no deserto e ainda passa por algumas aldeias e passa na cidade de Cafarnaum, onde ele realiza alguns milagres, onde realiza algumas coisas e vai se tornando conhecido. E a fama de Jesus foi crescendo, porque eles olhavam para Jesus como alguém que vinha como um profeta grande do Senhor, que vinha fazendo sinais, maravilhas, pessoas eram curadas. Então a expectativa para ver Jesus era muito grande, porque agora ele estava iniciando o seu ministério. Por mais que eles não compreendessem, mas a obra que Jesus vinha fazendo era grande. Ele vinha fazendo vários milagres, ia causando uma revolução por onde ele passava. E aí ele decide ir para a cidade onde ele crescera. E aí pensa na cena. Jesus cresceu por ali. Ali tinha pessoas que tinham convivido com ele na infância, na adolescência, jovens que um dia haviam brincado com ele, pessoas que tinham frequentado a mesma igreja que Jesus, pessoas que moravam vizinho à casa de Jesus. Então eram pessoas familiares. Quando Jesus volta, mas volta com essa fama de que estava fazendo grandes coisas, coisas que ele não fizera durante a sua vida, porque ele não operara milagres constantemente durante a vida toda. Ele operou milagres e fez prodígios durante o seu ministério, mas até chegar lá, ele viveu como um homem comum, porém em pureza, não em pecado de maneira alguma. A vida dele era singular. Nós lemos esses dias também no livro Desejado, de que Jesus ele possuía um espírito original, ele não era semelhante a coisa alguma. Há crianças, há jovens que nós comparamos, fulano tem atitude parecida com daquele ou até mesmo aparência. Jesus era original, Jesus não se parecia, Jesus era a pureza em pessoa, Jesus era diferente de tudo aquilo que eles estavam acostumados. E agora quando Jesus volta para lá, com toda essa fama que estava percorrendo a circunvizinhança, quando ele vai à sinagoga, dão um espaço para ele ler. Diariamente era lido então partes das Escrituras, e o povo comum podia participar, ler o verso, e então o sacerdote fazia a explicação e a aplicação da passagem. E Jesus, quando estava na sinagoga, então ele é convidado a ler. Então alguém dá o livro do profeta Isaías na mão dele, para que ele leia. E aí ele vai e encontra um verso e lê. E era costume de que diariamente, ao meditar em várias coisas nas escrituras que eles tinham, eles gostavam de meditar em algo em particular, em algo específico. Vocês sabem o que era? Que eles gostavam de meditar todos os dias? A vinda do Messias. Isso era o que enchia o coração deles de esperança. Então eles meditavam diariamente na vinda do libertador, na vinda do Messias. E aí vem Jesus e vai ler ainda algo referente ao Messias. E eu gostaria de ler uma passagem que eles liam, aplicavam ao Messias, porque é uma passagem referente ao Messias, e gostavam de meditar nela. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, e o verso é o verso 15. Esse é um verso que eles gostavam de ler para falar da obra do Messias e dar ênfase no que ele faria. Deuteronômio capítulo 18, verso é o 15. E lá nós encontramos o seguinte relato: O Senhor teu Deus
te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Esse era Moisés falando para o povo. E ele falou, olha, Deus vai levantar do meio de vocês um profeta como eu, parecido com Moisés, e vocês vão dar ouvidos a ele, a esse profeta que Deus vai levantar. E eles liam essa profecia, entendia, esse profeta que vai vir é o Messias, e ele será como Moisés, libertador do povo, vai restaurar a sorte, vai tirar do cativeiro, vai efetuar grandes coisas, grandes feitos e vai nos ensinar muitas coisas. E eles olhavam então para essa passagem e falavam, o Messias vai cumprir tudo isso, mas principalmente focavam em algo. Ele vai ser libertador, ele vai nos libertar do jugo que nós estamos passando. E eles estavam sendo então oprimidos por uma outra nação agora. Eles estavam sendo oprimidos por Roma. Roma é que dominava, Roma regia todas as coisas. E eles sofriam muito, não tinham independência nacional, eram sujeitos ao governo romano, então eles queriam libertação. E eles ficavam lendo então todos os dias esse tipo de passagem para falar, um dia o Messias vai vir e ele vai efetuar grandes coisas e vai nos libertar dessa opressão que nós estamos passando. Então eles iam alimentando essa esperança de libertação através da vida do Messias. E quando Jesus foi ao templo, já com toda aquela fama, e deram o livro do profeta Isaías em suas mãos para que ele o lesse, então ele leu uma passagem. Vamos ler, vamos só rememorar aquilo que ele leu, porque eu acabei de ler, lá em Lucas capítulo 4, o verso 18, foi o que ele leu a essas pessoas. Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Quando ele terminou de ler, ele entregou o livro, se assentou, e agora ele havia chamado para si a atenção de todos. Todos na sinagoga estavam calados, olhando para ele, pensando no que ele iria dizer, porque o texto que ele acabara de ler era um texto referente à vinda do Messias, à libertação de muita opressão. E aí, então, diante dessa leitura, olha a explicação que Jesus vai dar. Verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça de que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Quando Jesus falou estas palavras de libertação e falou que naquele momento havia se cumprido então essa escritura, e eles olhando para Jesus, o rejeitaram no seu coração, porque Jesus acabara de dizer que tudo aquilo que ele havia relatado acabara-se de se cumprir. E eles não entendiam que aqueles versos, que aquilo se cumpriria com a vida deles. Porque olha só o que o verso disse. O verso disse o seguinte, olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar Evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, quando Jesus lê isso diante de toda a congregação e no final ele conclui: hoje se cumpriu isso. Os cegos viram, os cativos foram libertos, os pobres foram assessorados. E aí eles olharam para aquilo e resistiram à mensagem de Jesus, porque Jesus estava chamando eles de pobres, presos, cegos, oprimidos, e que através da presença dele ali, aquilo se iria efetuar. E aí eles não aceitaram isso.
porque eles não estavam dispostos a aceitar de que eles eram cegos, de que eles eram pobres, de que eles eram oprimidos como povo, não digo só pelos romanos, mas essa condição deplorável. Então eles imaginaram, alimentaram o orgulho no coração e rejeitaram essa mensagem de Jesus. E por isso eles falaram, quando Jesus disse essas palavras: não é este o filho de José? Não é este o Jesus que cresceu com a gente? Não é esse que nós conhecemos seus pais, seus irmãos? Conhecemos todo mundo. Em outras palavras, eles queriam dizer: o que esse homem está dizendo? Quem é ele para dizer uma coisa dessa? Se sentiram ofendidos e então rejeitaram a obra que Jesus estava iniciando. Não queriam aceitar de que se cumprira isso na vida através dele, onde ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e agora vocês passarão por essas coisas. Então eles rejeitaram isso, porque Jesus não correspondia àquilo que eles estavam esperando pelo Messias. Jesus não correspondia a toda aquela mensagem. E naquele momento, onde então ele passara por aquilo, Satanás estava trabalhando no coração de cada uma daquelas pessoas, para que eles rejeitassem a obra que Jesus tinha vindo para fazer. Satanás, numa das passagens que nós lemos hoje no livro do Desejado, de que Satanás decidira que os olhos cegos não se abririam naqueles dias, nem almas cativas seriam postas em liberdade. Com intensa energia, operou para os confirmar na incredulidade. Satanás estava decidindo por eles. Naquele momento onde Jesus tinha vindo, naquele dia, para dar vista aos cegos, trazer libertação, libertar os oprimidos, Satanás decidiu se opor para que isso realmente não acontecesse. Porque se eles aceitassem o Messias, aceitassem Jesus como sendo aquele enviado, tudo aquilo que ele lera se cumpriria na vida deles. Mas ao rejeitar, então eles estavam rejeitando que toda aquela obra se passasse pela vida deles. E Satanás estava decidindo isso, trabalhando no coração deles. E aí eu lhe pergunto: Satanás tem decidido alguma coisa em sua vida? Satanás tem operado alguma coisa em nós e entre nós para que nós não cumpramos aquilo que Deus deseja para nós? Assim como na vinda do Messias, Satanás estava operando para eles o rejeitarem? Será que Satanás tem decidido algumas coisas? Será que Satanás decide quando a gente vai crer? Será que Satanás decide quando a gente vai efetuar uma mudança verdadeira? Será que Satanás vai decidindo de maneira negativa ou vedando toda a obra que Deus, o Espírito Santo, quer fazer em nossa vida? O fato é que qualquer brecha que nós dermos para Satanás, ele estará pronto para decidir por nós. Assim como o povo de Israel estava dando liberdade para que Satanás decidisse por eles. E agora eles estavam passando então por meio de toda aquela miséria, porque eles estavam decididos àquilo. E diante disso, olha só o que esse texto também vai dizer: aos servos a quem Deus escolhera, não tinha sido permitido trabalhar por um povo de coração duro e incrédulo. Quando eles, então, fecharam o coração para Jesus, Jesus leu aquilo que havia no coração deles. Ele lhes propôs uma parábola. Olha só o que Jesus disse, quando ele entendeu o que estava passando por trás do pensamento de cada uma daquelas pessoas. Verso 23. Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra.
Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então Jesus, olhando para eles, lendo-lhes o coração, entendeu que o que eles queriam mesmo ver eram os milagres. Por isso que eles estavam postos a dizer: Senhor, faze as mesmas coisas aqui que o Senhor fez lá em Cafarnaum. Nós ouvimos a teu respeito que o Senhor curou pessoas lá, que o Senhor fez milagres lá. Faz aqui em Nazaré o mesmo. É isso que nós queremos ver. E aí Jesus repreendeu a dureza de coração e a incredulidade deles, comparando eles com o povo de Israel no passado, falando: olha, havia muitos leprosos no tempo em que Naamã foi curado pelo profeta Eliseu, mas só Naamã, que nem era israelita, foi curado. E os outros não foram curados por quê? Porque eram incrédulos. Haviam também muitas outras pessoas passando necessidade, muitas outras viúvas no tempo de Elias. Mas Deus não confiou o cuidado do seu profeta a nenhuma israelita, mas enviou ele para a viúva de Sarepta, a uma pessoa que não era do povo de Deus. E aí ele comenta: essas pessoas eram incrédulas e por isso não podiam ver aquilo que Deus faria, aquilo que Deus montaria como libertação. Não estavam prontos porque Deus não trabalha com incrédulos. E isso foi extremamente dolorido ao coração deles, porque eles estavam agora sendo comparados àqueles israelitas que rejeitaram, que não estavam prontos para ver o milagre de Deus no tempo desses profetas. E Jesus estava dizendo para eles: não, a incredulidade de vocês fecha-lhe o coração e vocês não vão ver nada. E Deus não está pronto, Deus não está disposto a trabalhar por ninguém que seja incrédulo. Diante disso, eu me pergunto: Senhor, quantas vezes eu manifesto incredulidade? Quantas vezes sou levado a crer em algo, mas duvido? Quantas vezes o meu coração tem resistência para acreditar em alguma coisa? E tudo isso me conduz a não ver a libertação de Deus, a não ver o que Deus quer fazer por intermédio de seus profetas, de seus servos, ou até mesmo através de minha vida. Então a incredulidade limita o agir de Deus em nossa vida. Nós temos que cuidar com isso para que não sejamos pessoas incrédulas, pessoas que duvidam, pessoas que não estão prontas nem preparadas de maneira alguma para enfrentar essas coisas. Porque afinal, a nossa condição diante do céu, diante das coisas que recebemos de Deus, depende não da quantidade de luz que nós recebemos, mas de como nós usamos a luz que nós já recebemos. Tudo aquilo que Deus já nos confiou deve ser posto então em aplicação, em operação. E por isso o céu nos avalia, não pela quantidade que você tem, mas conforme você usa o que já recebeu. Se você recebeu pouco, mas vive de acordo com esse pouco que já recebeu, você é tido então na conta de um fiel. Agora, se nós recebemos uma certa quantidade, mas vivemos aquém daquilo que o céu já nos confiou, então o céu não está pronto para trabalhar a nosso favor. O céu não está pronto para nos dar ainda aquilo que necessitamos. E quando eles então rejeitam a obra que Jesus estava fazendo, rejeitam a obra que Jesus viera fazer como um restaurador deles, agora eles se assemelham mais ao inimigo de Deus. Em vez então de aceitarem a obra de Jesus como seu libertador e restaurador, agora eles estavam aceitando e manifestando os atributos de Satanás, que era o destruidor. Por rejeitarem então a missão daquele que viera curar e restaurar, eles não lhe manifestavam o mesmo caráter, mas manifestavam o caráter do inimigo, manifestavam o caráter daquele que viera para destruir. Por sempre que nós fechamos a porta do nosso coração
para a obra que Deus quer realizar em nossa vida, então nós damos espaço para que Satanás trabalhe e nós nos tornamos de maneira... Então somos incrédulos, nós fechamos as portas para o agir de Deus em nossa vida e para que a semelhança dele seja visto em nós. E representamos o caráter de Satanás. E é assim com todos nós. Não era só com o povo de Israel. Não era só com algumas pessoas que nós vemos que foram tão ruins na história, que manifestaram o caráter de Satanás. Todo aquilo que se propõe a duvidar em seu coração ou é disposto a não crer em Deus, facilmente abre uma porta ali para ser parecido com Satanás e não parecido com Deus. Ao final de contas, nós somos pessoas más e se nós não permitimos a obra de Deus em nós, nós facilmente refletiremos em nossa vida o caráter de Satanás. Todos nós somos capazes de matar, todos nós somos capazes de fazer algo ruim, que ao olhar para aquela coisa às vezes nos escandalize. Assim como a história daquele jovem que eu mostrei no início, a gente olha e pensa, nossa, que terrível foi isso. Mas isso aconteceu, porque em um momento ou outro o coração foi bloqueando o agir de Deus na vida e isso foi dando liberdade para que Satanás operasse. E então se tornou mais parecido com Satanás do que com Deus. E isso acontece conosco também. Isso acontece com nossa vida, se nós dermos então legalidade para Satanás. E quando o povo de Israel fez isso, fechou então o coração para a obra de Jesus como restaurador, agora eles estavam prontos a destruir, porque representavam o caráter de Satanás, estavam prontos a cometer um assassinato. Olha só o que vai dizer o verso 29 do capítulo 4 de Lucas. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Quando Jesus falou essas palavras e eles rejeitaram, então eles pegaram Jesus, expulsaram da sinagoga, expulsaram da cidade, levaram até a beira de um precipício e o iriam jogar lá de cima, porque rejeitaram a obra que Jesus estava fazendo. Então aquele que crescera com eles, que não manifestara indício nenhum de pecado, mas agora vinha se dizendo o Messias, mas querendo fazer uma restauração de forma verdadeira no coração deles, ao rejeitarem isso, então eles estavam prontos a tirar a vida de Jesus, que era inocente de qualquer coisa. E não adianta, todas as vezes que nós formos fiéis a Deus, passaremos dificuldades, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que sempre que nós nos colocamos ao lado do Senhor, nós levantaremos oposição da parte daqueles que não têm buscado a Deus de maneira verdadeira. Olha só o que diz esse texto. Assim, em todas as épocas, os anjos têm estado perto dos fiéis seguidores de Cristo. A grande confederação do mal acha-se aparelhada contra todos os que querem vencer. Em todos os tempos, todas as pessoas que querem vencer, os anjos maus se acham aparelhados contra. Você acordou hoje disposto a vencer? Você acordou hoje disposto a abandonar algumas coisas? Você acordou hoje disposto a tomar algumas decisões? Saiba que há anjos maus que se lhe opõem a isso, para que você não vença. Sempre que alguém quer vencer, anjos do mal estão aparelhados contra, para evitar o crescimento. E é assim todo o tempo, e nós temos que buscar a ajuda de Deus. E quando Jesus foi, então, levado para o cimo do monte para ser atirado de lá, o verso 30 do capítulo 4 vai dizer: porém Jesus, passando por entre eles, retirou-se. E o livro Desejado de Todas as Nações vai dizer que os anjos circundaram a Jesus e fizeram com que ele escapasse dali, sem ser visto. Porque isso só pode ser um milagre. Eles cercaram a Jesus e o levaram. Como que Jesus ainda escapou sem ser visto? Porque os anjos de Deus interviram. E assim como os anjos de Deus interviram para salvar a vida de Jesus,
os anjos também intervêm para salvar a minha e a sua vida. Sempre que você decide em vencer algo, entenda de que você vai passar por conflito, mas os anjos de Deus estão ao seu lado para garantir de que a vitória seja certa, para garantir de que o mal não lhe toque, assim como foi na vida de Jesus naquela situação. E então, Jesus se ausenta dali. Que triste. Jesus se ausenta daquela localidade, devido à incredulidade, à rejeição que havia no coração deles. E depois então de sair dali, passa-se alguns meses, anos, e próximo ao final do ministério de Cristo, ele retorna para lá novamente. E aí ele retorna e é confrontado com a mesma situação. Há algumas pessoas perguntarem, depois de ele tentar os conduzir ao caminho correto, as pessoas exclamam a mesma coisa: não é esse o filho de José, o filho do carpinteiro? Nós não lhe conhecemos a toda a sua família? Como ele tem a audácia de vir falar isso conosco? E aí Jesus se retira de Nazaré para nunca mais voltar ali. E é isso que vai dizer o texto do Desejado, página 241, segundo parágrafo. Não queriam receber como Cristo de Deus. Devido à incredulidade deles, o Salvador não pôde operar muitos milagres. Relutantemente saiu para nunca mais voltar. E aquela rejeição que os sacerdotes deram a ele na primeira vez que ele foi lá, foi o que foi preparando o coração deles para outras rejeições e para males pior. Estava ali apenas sendo o começo do fim, como disse o Desejado. Ao rejeitarem Jesus pela primeira vez, essa rejeição os levou então até o auge, até a cruz, onde eles foram capazes de matar a Cristo. Tudo por causa daquela primeira rejeição. E nós também temos que pensar em coisas como essa, em coisas que o Espírito Santo vai colocando em nossa vida e às vezes a gente vai resistindo, às vezes a gente vai mantendo nosso coração relutante para com aquilo, e isso por fim nos levará a decisões piores, a decisões que nos afastarão de Deus e da sua mensagem. E nós temos que entender que assim como o motivo que levou eles a rejeitarem a Cristo naquele momento, também se torna um motivo de muitas vezes nós rejeitarmos algumas verdades ou algumas coisas. E a razão é essa, de que aceitar muitas vezes implica mudança. Se eles aceitassem que Jesus era realmente o Messias e que a palavra dele realmente era correta, então eles teriam que mudar, eles teriam que ser outras pessoas, e mudar normalmente dá mais trabalho, mas é o que vale a pena. Então, mesmo quando você for confrontado por algo que exija com que você mude, vale a pena você mudar do que permanecer como está. Porque permanecer como está, na maioria das vezes, pode significar, então, morte. Se eles lhes aceitassem os ensinos, teriam de mudar os hábitos e suas acariciadas esperanças deviam ser abandonadas. Então, eles decidiram rejeitar. E assim como a mensagem de Cristo não teve muito sucesso entre os seus e era impopular nos seus dias, assim também hoje fazemos obra semelhante. A verdade ainda é impopular em nossos dias. Ainda precisamos, então, de lutar contra as forças do inimigo para que a mensagem seja proclamada, para que a mensagem seja dada. E quando então eles se tornavam céticos a alguma coisa, eles se tornavam ao mesmo passo mais rigorosos em outras. Eles eram extremamente legalistas e extremistas, ao passo que estavam prontos a matar alguém, a rejeitar alguém. E olha só o que o livro Desejado veio trazer. À medida que declinava a verdadeira piedade, tornavam-se mais zelosos de suas tradições e cerimônias. Ao passo de que eles iam deixando o amor a Deus, eles se tornavam mais rigorosos em cerimônias, mais rigorosos no zelo fanático que eles tinham, e assim também é em nossos dias. Sempre que alguém se afasta de Deus, mas decide mesmo assim fazer a obra, na maioria dos casos vai se manifestar
em alguém que é muito rígido, muito rigoroso, um zelo fanático, um zelo absurdo, porque se afasta da verdadeira piedade. Eu gosto muito dessa frase, que vai dizer que todo excesso esconde uma falta. Qualquer coisa que está de maneira excessiva em sua vida tem um princípio em uma falta que você quer esconder. Se você é extremamente rigoroso em algo, não é equilibrado, algo está sendo escondido pelo excesso em algumas coisas. Porque todo cristão verdadeiro e que é unido a Cristo vai ser alguém equilibrado. Não vai ser alguém fraco em uma coisa e forte em outra, mas vai andar no equilíbrio, não vai ser fanático. E isso eles manifestavam, porque lhes faltava a verdadeira piedade, eles estavam fracos em algo. E eles, ao olharem então para Cristo, verem toda aquela situação, no coração deles eles montaram algo. Ao olhar para Jesus como alguém humilde e simples, pensaram, não, esse Jesus é pobre demais para ser um rei. É humilde demais, é modesto demais para ser o Messias. E o rejeitaram. E nós estávamos comentando alguns dias atrás a respeito disso, de como eles rejeitaram a Cristo e que talvez se Jesus viesse com todo aquele esplendor, aquela aparência externa, talvez o teriam aceitado, porque é isso que eles buscavam, honra e glória. Mas o texto de hoje, o estudo de hoje veio trazendo algo a mais, acrescentando algo a isso, de que não foi somente porque Jesus não veio com glória de que eles o rejeitaram, mas foi baseado em outra coisa. E isso está no final do nosso capítulo de hoje. Não foi apenas a ausência de glória exterior na vida de Jesus que levou os judeus a rejeitá-lo. Ele era a personificação da pureza e eles eram impuros. O que levou eles a rejeitarem a Jesus de maneira real foi porque eles eram impuros e Jesus era puro. Jesus não era agradável aos seus olhos. E muitas vezes nos aproximar de algumas pessoas não se torna algo agradável. Mas pode ser que talvez essa pessoa seja mais pura que você e você se sinta constrangido em estar em sua presença. E por isso a gente precisa reavaliar o nosso coração. Quando a gente tem antipatia com algumas coisas, pode ser porque o nosso coração ainda é impuro. E se aproximar da pureza não é coisa fácil. Assim como para os judeus não foi, e por isso então eles o rejeitaram totalmente. E com isso nós aprendemos que nós necessitamos, de maneira constante, buscar a Jesus e permitir que Ele se manifeste em nossa vida. Sempre que você der espaço para qualquer incredulidade, pode ter certeza que você vai se distanciar de Cristo, vai deixar de refletir os seus atributos e vai se parecer mais com Satanás do que com Deus. Essa é a triste realidade, porque nós somos maus. Mas que nós possamos permitir que Jesus faça uma obra em nossa vida e que a nossa vida seja então transformada, que nós deixemos de ser pessoas impuras, mas que possamos viver em pureza, para que as coisas vindas de Deus não nos afastem, mas nos aproximem. E para isso nós temos que ter um coração renovado, um coração novo. Que Deus nos abençoe nesse dia e que nós não venhamos a rejeitar, assim como aqueles judeus o rejeitaram, exclamando, não é este o filho de José? Tão simples, nós o conhecemos. Que o nosso conhecimento que nós temos de Cristo possa nos aproximar mais dele e não nos esquivar dele. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê um ótimo dia, você de casa, que você também se aproxime muito de Cristo nesse dia e que a obra dele, a obra que ele veio fazer e quer fazer em sua vida, seja concluída através da sua graça e do Espírito Santo. Vamos orar neste momento para que Deus nos abençoe e efetue toda a obra em nossa vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado por sua companhia. Nós vimos hoje através do estudo como os judeus foram se encaminhando para te rejeitar e nós não queremos trilhar o mesmo caminho. Não queremos rejeitar os teus planos para a nossa vida. Não queremos rejeitar uma vida de pureza.
não queremos rejeitar uma vida de mudança, não queremos ter de aceitar algo e pelo fato de implicar mudança nós acabarmos rejeitando. Não, nós queremos aceitar aquilo que o Senhor tem proposto para nós, mesmo que seja difícil, porque sabemos que valerá a pena ao final. Que o Senhor nos dê a sua presença, que o Senhor nos fortaleça e que o conhecimento que nós temos de Ti possa ser empenhado e aplicado para que possamos estar prontos para lhe receber e não para lhe rejeitar. Dê-nos a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe nesse dia, que o Espírito Santo trabalhe profundamente em seu coração. Tenha um bom dia e até amanhã.